Então, nessa noite, eu queria refletir com você, Romanos capítulo 9, versículo 10. Mas antes disso, eu queria que você estendesse as suas mãos, uma no seu coração e a outra mão para o altar. E você repetisse comigo essa oração. Senhor, eu sei que tem muitas faces, mas hoje eu gostaria de ajustar a face de Senhor sobre a minha vida, sobre a minha história. Por isso, Espírito Santo, que me convence do pecado, da justiça e do juízo, ajusta a má interpretação dentro do meu coração do teu senhorio. E nesta noite, nesta palavra, eu te dou a liberdade de sentar na cadeira certa, dentro da minha mente, do meu coração, da minha vida. Por isso, Espírito Santo, revela esta palavra dentro da minha necessidade, em nome de Jesus. Amém? Romanos capítulo 9, versículo 10 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, repete comigo, como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Interessante que muitas vezes nós colocamos essa palavra, que se nós confessarmos Jesus como nosso Salvador, e na verdade Ele é Salvador porque primeiro você confessa Ele como Senhor. Se você confessar Ele como Salvador, talvez Ele não seja Senhor, Ele seja apenas o seu Salvador. E aqui nessa palavra ela fica bem clara para todos nós que já aceitamos Jesus, e para aqueles que talvez tomem a decisão nessa noite, é que se com a tua boca, com a tua mão levantada um dia, de alguma maneira, você confessou Jesus como Senhor, então Ele se torna o seu Salvador. Mas talvez a gente caminha com a salvação, mas não com o senhorio. Talvez a gente caminha com a salvação, mas não com o senhorio de Jesus. Em Tiago capítulo 4, versículo 13, diz assim: atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vangloriam de vossas arrogantes pretensões. Toda vanglória semelhante a esta é maligna. Olha que interessante o que o Senhor nos diz nessa palavra. Ele diz assim: olha, preste atenção no que vocês estão dizendo. Presta atenção na fala que sai da sua boca, da sua mente. Olha, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para tal cidade, eu vou comprar, eu vou negociar, vai dar certo, eu vou ganhar dinheiro com isso, aquilo. E aí o Senhor fala assim: vocês não sabem que vocês são frágeis. Uma das coisas que mostrou a fragilidade humana foi diante do Covid, né? Não teve dinheiro diante do Covid, não teve raça, povo, nação, não teve nada disso. Ali nós vimos o quanto nós somos frágeis, do quanto as nossas grandes portas, as nossas grandes casas não nos protegem de nada, do quanto uma grande conta bancária ou uma pequena conta bancária não adianta de nada. Diante do Covid a gente viu o quanto nós somos frágeis, e aqui o Senhor diz assim: olha, com um sopro, uma neblina, tudo isso se dissipa.
enquanto que a nossa fala, ele está dizendo, enquanto que a sua fala não é o que você vai ou vai fazer, ou isso e aquilo, enquanto que a nossa fala deveria ser assim, se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, se for da direção de Deus, nós iremos, nós fazemos, nós adquirimos. Aí na sequência ele diz assim, agora vocês ficam vangloriando nas suas arrogantes pretensões. Agora vocês vangloriam, vocês se enchem de vaidade naquilo que você pode, naquilo que você tem, naquilo que você consegue, na sua capacidade. E essa vanglória, essa pretensão, ele diz que é maligna. Esse texto, são 2 textos, eu vou usar mais alguns, mas só para você entender, esse texto ele ensina acima de tudo um ajuste de senhorio. Esse texto ele ensina um ajuste de posição. Ele está querendo ensinar algo para nós. Ele está querendo dizer assim, olha, eu salvo, mas eu sou Senhor. E eu só salvo porque eu sou Senhor. Eu só salvo porque eu sou Senhor. Quer dizer, a salvação é consequência desse senhorio. A salvação é consequência do senhorio de Jesus sobre a nossa vida. E ele diz assim, nós deveríamos viver dizendo, se o Senhor quiser, se for a vontade de Deus. Por quê? Porque quem entende que tem um Senhor, entende que existe algo da vontade desse Senhor. O que esse texto quer é arrumar as posições. Sabe por quê? Porque nesse mundo de igualdade humana, de filosofia humana, de igualdade humana, de direitos iguais, tudo isso leva a um posicionamento de igualdade. E às vezes nós vamos com esse pensamento para Deus. Às vezes nós vamos para Deus dessa maneira, com um erro de posição. E o que o Senhor está querendo dizer aqui em Tiago capítulo 4, Ele quer falar assim, eu quero tirar a arrogância, eu quero tirar a vaidade, eu quero tirar a soberba no meio de vocês, eu quero ajustar um posicionamento. Eu queria que você entendesse que essa palavra que Ele está falando sobre planos, de você ir, vir, negociar, não é uma reprovação a você fazer planos e estabelecer metas, amém? Não é nenhum tipo de reprovação, é tipo assim, já que Jesus vai voltar, então vou amarrar a rede aqui e vou dormir. Não, não é assim, as coisas não são assim. Já que Ele diz assim, que se Ele não quiser eu não faço, então não vou fazer nada. Não, Ele não está dizendo isso nessa palavra. Ele não reprova você fazer planos ou estabelecer metas, nem mesmo você sonhar. Ele só quer deixar um posicionamento certo, em que nós deveremos fazer tudo isso, porém se posicionar como filhos, e Ele como Senhor, e Ele como estando acima de todas essas coisas, inclusive dos nossos planos, dos nossos sonhos e da nossa vontade. Quando nós dizemos aqui nesse texto, quando esse texto diz assim, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou lucrar, ele está querendo dizer de uma arrogância financeira, de posição financeira, em que ele reprova. Por quê? Porque existe uma falta de senhorio nisso, existe uma falta de dependência nisso. É dizer mais ou menos assim, eu estou indo nessa direção, e isso é comum nos nossos dias, eu estou com pressa, Jesus, e eu estou indo para essa negociação, vem atrás de mim e me abençoa. Jesus, eu quero fazer esse negócio, vem atrás de mim, vem comigo e me abençoa. Aí eu te pergunto, nesse tipo de estado mental, quem governa? Quem está como Senhor? Vem Jesus e me abençoa. O que Ele está querendo estabelecer nessa palavra para mim e para você é um ajuste de posição. Ele está querendo dizer assim,
Sobre todas as coisas eu sou o Senhor. Porque eu posso fazer o dinheiro ou o lucro ser o foco da minha vida e não respeitar essa entrega de senhorio. Eu posso, a partir daí, fazer isso ser o foco, fazer isso ser mais importante na minha vida. E o que ele está querendo arrumar aqui é uma questão de posicionamento. Repete comigo, uma questão de posicionamento. É um ajuste de posição, é um ajuste de jugo. Só para você entender o que é um jugo. Jugo é um aparelho que é colocado na cabeça dos animais. Esse aparelho, ele gruda um do lado do outro. E é por isso que nós dizemos assim, que o jugo desigual traz dor, né? Quem mais ouve isso são as pessoas solteiras. Falam, se você casar com jugo desigual, você vai trazer dor para a tua vida. Por que nós usamos essa expressão de dor? Por quê? Porque o jugo, ele é feito para conduzir a pessoa na mesma direção. Então, se é colocado geralmente um animal experiente com um animal menos experiente, um animal obediente com um animal que ainda vai aprender a obediência. Então o que acontece? Coloca o jugo, coloca no pescoço desse animal esse aparelho, do mais experiente, do mais obediente, coloca junto com esse o menos experiente, o que ainda vai aprender a obediência. Por quê? Porque eles vão começar a viver uma experiência, eles vão começar a andar junto. E aí, o que acontece e por que o jugo dói? O jugo só dói, Sabrina, quando você quer uma direção que não é a direção do outro. Senão o jugo não dói. O jugo só dói quando nós queremos uma direção diferente. Quando nós queremos parar no momento que tem que andar, ou quando nós queremos andar no momento que tem que parar. Só dói quando não sentamos para descansar juntos. Só dói quando nós não levantamos juntos para voltar a caminhar. Só dói quando nós não paramos para fazer a refeição juntos. Porque quando nós andamos na mesma direção, no mesmo propósito, a gente segue o fluxo. Não dói. Fica leve. Compartilha a experiência. Aprendemos com aquele que sabe mais. Dependemos daquele que entende mais, daquele mais experiente. E muitas vezes, essa questão de jugo, ela talvez até fere o teu entendimento. Talvez você nesse momento se sente até ferido por essa palavra. Porque parece que ignora a tua inteligência, né? Talvez isso é o sinal de que o senhorio precisa ter um ajuste dentro de você. Viver de tal maneira que em qualquer situação Ele seja Senhor. Viver de tal maneira que em qualquer situação você aceita a direção dEle. Viver de tal maneira que em qualquer situação você aceita a dependência dEle. Viver de tal maneira que você para comer ou se levantar ou caminhar segundo a direção dEle. Isso é caminhar junto. Isso é fluir no fluxo dEle. Olha o que o versículo 15 disse aqui que nós lemos. Em vez de arrogância e pretensão, porque ele diz assim, essa arrogância e essa pretensão de vocês é maligna. Mas em vez disso, é dizer, se o Senhor quiser, nós vamos. Se o Senhor der a direção, nós iremos, nós alcançaremos. Sabe por quê que essa situação de jugo talvez fere a tua inteligência?
Ou o teu ego? Porque nós vivemos numa batalha muito grande quando nós não entendemos essa questão de senhorio. A minha vontade versus a vontade de Deus. A minha vontade versus a vontade de Deus. Talvez você não tenha noção do que essa dependência de Deus traz para a tua vida. Talvez você não tenha a dimensão do que é você viver esse nível de dependência. Olha, vou te explicar uma coisa, preste atenção nisso. Olha a estrutura mental que você precisa quando você vive uma dependência dele, o senhorio dele. A estrutura mental de quem vive o senhorio de Deus é: não sou eu que estou sentado dentro da minha vida com a coroa na cabeça. Já começa por aí. Tudo será diferente a partir do momento que você entende que você não é Senhor. Porque na cadeira do governo da tua vida não está sentado você com a coroa. Então, a partir daí, muda tudo. Porque quem está sentado nessa cadeira mental que você estabelece dentro da sua cabeça é o Senhor. Essa coroa, esse comando vem dele. Se ele quiser, se ele der o direcionamento, se assim for a vontade dele, te tira da estrutura mental da tua vontade. É a mesma coisa. Eu vivi isso quando eu fui escolher um marido. Todo mundo fala assim: gente, olha, pega essa aí, a solteira, tá? Todo pregador que eu ouvia dizia assim: olha, pode pedir, com as características. Aí eu fui, não quero pastor, quero empresário, não quero assim. Quando você pede algo da sua vontade, o que você espera? A sua vontade, certo? Quando você estabelece características da sua bênção, você espera dentro das características que você colocou, certo? Quando não vem, como que acontece um processo seletivo? Não veio dentro das características, não é assim que você seleciona? Quando você está sentado na cadeira mental de senhorio, é a sua vontade e só. Quer dizer, a bênção está vindo, não tem as características da sua vontade? Não é. Quando essa cadeira de senhorio está sentado o Senhor, qualquer possibilidade pode ser, porque não é a sua. Quando eu entendi isso, eu comecei a olhar para as possibilidades de o meu marido ser uma pessoa que eu não tinha idealizado. E veio exatamente do jeito que eu não tinha idealizado. A começar pelo pastoreio. Só que quando eu me tirei desse Senhor, qualquer situação pode ser a pessoa. Estou falando isso para solteiras, porque se você idealiza e às vezes não veio do jeito que você idealiza, talvez já passou por você. Só que como não veio na sua vontade, você não identificou. Agora, se você colocar o Senhor para sentar nessa cadeira, qualquer pessoa, branco, preto, baixo, magro, gordo, alto, japonês, de outro país, qualquer um pode ser, porque não é mais a sua vontade. Quem está me entendendo? Você consegue entender o que é a estrutura mental de tirar você como Senhor da tua vida? Qualquer possibilidade pode ser. Qualquer direcionamento pode ser. O que acontece isso? O que acontece com você? Faz você aumentar a percepção do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando a cadeira do senhorio é você que está sentada, você só está ligado na sua vontade, na sua percepção. Quando não é você que está sentado, o que acontece com você? Qualquer direção pode ser a direção dele. Aumenta a tua dependência, aumenta a tua percepção.
te coloca em posição de humildade para receber o direcionamento dele, tira a arrogância que ele diz que é maligna da sua vida, tira essa percepção arrogante, orgulhosa, presunçosa da tua vida que ele disse que é maligna, porque te coloca em uma posição mental de humildade para receber, te coloca em uma grande possibilidade de não ser aquilo que você deseja, de não ser aquilo que você planeja, te coloca numa grande possibilidade de confronto da tua vontade. Então te tira de um lugar confortável, diminui as possibilidades de você errar na sua vida, porque o acerto não é a sua vontade, o acerto pode ser outra coisa, outra direção do Senhor. Aumenta a sua dependência de Deus, porque você precisa depender de Deus para perceber qual é a direção do senhorio dele. Te coloca no centro da vontade sua, não no centro da vontade dele. E aumenta toda a possibilidade de você viver o projeto, o propósito que ele tem para a sua vida. Olha o que o versículo 16 diz: não se vangloriem nas suas arrogantes presunções, porque tudo isso é maligna. O pior de tudo não é só a malignidade, é te tirar das mãos dele, é te tirar da visão dele, é tirar você do rol de senhorio dele, do raio de senhorio dele. Olha o que Provérbios 16, 1, 2 diz: o coração do homem podem fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Olha só, preste atenção. O coração do homem podem fazer planos, mas a resposta certa dos lábios. Eu sempre dizia isso, talvez você dizia, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E aqui não está falando que vai vir dos lábios do Senhor. Aqui está dizendo assim: mas a resposta certa dos lábios. De quem é os lábios que ele está falando? Do meu lábio e do seu lábio. Ele está falando, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Por quê? Porque depois do ajuste de senhorio, a resposta certa vem dos meus lábios. Depois do ajuste de senhorio, o jugo não fica mais desigual. A gente caminha junto, a gente senta junto, a gente come junto, a gente celebra junto, a gente levanta junto, a gente prossegue junto. E por que ele diz isso? Porque ele está falando de uma dependência, de uma entrega. Por que eu preciso desse senhorio? A resposta está no versículo 2. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos. Queridos, ninguém toma uma decisão e toma uma direção tendo certeza que vai errar. Você não pega um caminho sabendo que aquele caminho ali vai te afundar lá na frente. Porque todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Todos os nossos caminhos a gente não vê maldade às vezes. Não é verdade, gente? Você não vê maldade. Você acha que aquilo é certo. Você acha que fez a escolha certa. Você acha que fez a entrega certa, que foi para o caminho certo. Mas olha o que diz esse versículo: mas o Senhor pesa o espírito. Sabe por quê? Porque os caminhos dos homens, os nossos caminhos, eles podem ser por vaidade de posição. Às vezes os caminhos dos homens
Às vezes os pastores podem pastorear para si e não para Ele. É por isso que naquele dia ele diz assim: mas eu não fiz isso no teu nome. Ele fala: apartai-vos de mim. Ele quer dizer assim: você fez no meu nome, mas você fez para si. Você não fez para mim. Você não fez com ajuste de senhorio. Você fez por vaidade de posição. Você ganhou para si. Você pastoreou para si. A glória não foi para Deus, a glória foi para o homem. Pode tocar aqui no altar. Pode tocar. Mas existe uma diferença de você tocar para a glória de Deus e você tocar para si. Eu posso subir aqui e pregar. Para a minha vaidade, para o meu ego ou para a glória de Deus. E aí aqui nesse texto diz assim: todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor, Ele pesa o espírito. Ele quer dizer assim, Ele sonda o espírito, Ele esquadrinha o motivo do teu coração, Ele esquadrinha as intenções do seu coração e do meu coração. Sabe por quê? Porque sempre existe a minha vontade versus a vontade de Deus. Eu queria que você entendesse o que é um ajuste de senhorio. O ajuste de senhorio foi a maneira que eu terminei a mensagem na última vez que eu preguei. Ele é um ajuste de posição. Sabe por quê? Porque às vezes nós não podemos nos relacionar com a pessoalidade. Aliás, quando nós nos relacionamos com a pessoalidade, não dá certo. Por quê? Porque na pessoalidade, uns gostam de verde, outros de amarelo, outros de azul. Uns acham que tem que ser assim, outros acham que tem que ser assado. Cada um da sua maneira. Isso na pessoalidade. Agora, com a posição, quando nós nos relacionamos com a posição, não tem erro. Eu vou dizer uma coisa: o homem é o cabeça da mulher. A Bíblia não diz que o homem é o cabeça da casa. Ele é o cabeça da mulher. Porque às vezes a mulher, ela pode ser líder. E o homem pode não ter. Uma coisa é gênero, cabeça. Outra coisa é personalidade. Todo homem é líder? Não. Mas todo homem é cabeça. Uma coisa é personalidade. Outra coisa é posição. O que Deus diz? O homem é o cabeça da mulher. E talvez, para ele é o cabeça de uma mulher líder, que daí para ele é mais difícil. E para ela também, se submeter. Mas cabeça é posição. Cabeça não é capacidade. Cabeça não é temperamento. Cabeça é posição. E na posição, sobre a mulher está um cabeça, que é o marido. Quando eu tenho dificuldade de me relacionar com a pessoalidade do meu marido, eu levo para a posição. Por quê? Porque a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, é uma posição. O que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer para você sobre a minha vontade versus a vontade de Deus. Às vezes, eu não posso ir para a pessoalidade e nem para a minha humanidade. Às vezes, eu vou ter que ir para a posição. Quer ver que interessante que Jesus passou por isso? Mateus capítulo 28, bota aí para mim, filha.
Mateus capítulo 20. Ô Jesus, me ajuda, Jesus. 26. Versículo 38. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que Jesus passou na sua humanidade. 38. Então lhes disse: a minha alma está profunda. Jesus dizendo, tá, gente? No Getsemane, um pouco antes dele morrer. Olha o que Jesus está dizendo. Um pouco antes dele morrer, na sua humanidade, porque nós sabemos que ele, sendo Deus, decidiu ser homem. Sendo Deus, ele aceitou abdicar dos atributos de Deus para ser homem. Então quem está falando aqui é Jesus, homem, sentindo tudo que um homem sente. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o rosto, orando, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Repete comigo. A primeira vez que ele ora. E voltando para os discípulos, achou dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-te a tua vontade. Repete comigo. A segunda vez que ele ora, a mesma coisa. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Repete comigo. A terceira vez que ele ora, a mesma coisa. Então voltou os discípulos e disse: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Olha pelo que Jesus passou. Dentro da humanidade dele, ele está prestes a passar por algo que a alma dele estava profundamente entristecida. Ele tinha noção do que ele passaria, porque ele sabia o que era uma morte de cruz. A morte de cruz era lenta, sanguinária, matava aos poucos, judiava até o último minuto de vida. Jesus, dentro dessa humanidade, ele sofreu. E a Bíblia diz que ele soa sangue. E a ciência explica para uma pessoa suar sangue, ela está profundamente agonizada. Só que dentro da humanidade de Jesus, ele busca um senhorio. Ele busca em oração. Jesus buscou em oração 3 vezes. Por 3 vezes ele faz a mesma oração. Por 3 vezes ele vive a minha vontade versus a vontade de Deus. O que eu tenho que passar versus o que Deus quer que eu passe. O que eu preciso entregar e o que eu não quero entregar versus o que Deus está me pedindo. O que eu preciso fazer. A minha vontade versus a vontade do Pai. 3 vezes. Ele busca a percepção. Ele busca a força. 3 vezes ele busca o direcionamento. E as 3 vezes ele ora a mesma coisa. É isso que eu preciso entregar.
Depois da terceira vez, ele levanta e fala: vamos, vai ser feita a vontade de Deus. Vamos, vai ser feita a entrega. Quem que é a entrega? Eu sou a entrega, Jesus quis dizer. Eu sou a entrega. Vamos, porque já está perto. O traidor se aproxima, e eu já sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que entregar. Você sabe o que aconteceu nesse posicionamento? Uma revelação que o Espírito Santo me deu. Pastor, nesse momento, Jesus se relacionou com o senhorio dele. Quando a humanidade fala mais alto, e falava, ele estava ali sofrendo, agonizando, tristeza profunda, 3 vezes orando a mesma coisa, 3 vezes vivendo um conflito. Mas ele não era Deus, mas ele decidiu ser homem. Naquele momento, ele se relacionou com um posicionamento. Quem é Senhor? Quem sou eu? Aonde Ele está? Qual é a vontade dEle? Aonde eu estou e qual é o que eu preciso fazer? No conflito, a nossa humanidade sempre fala mais alto. Gente, se foi difícil para Jesus, eu não estou falando de uma coisa fácil. Eu não estou falando de uma coisa simples, mas eu estou falando de algo que pode mudar a tua vida, o resto da tua vida. Se você entender esse senhorio, se você entender a posição mental que você tem diante de um Senhor que está sentado numa cadeira de Senhor sobre a tua vida, sobre a tua história. Eu não estou falando sobre o Brasil, também sobre o Brasil, mas eu estou falando da tua pessoalidade, da tua vida pessoal. E diante da humanidade dele, desse conflito, ele se relacionou com o posicionamento. O que eu estou querendo dizer, lembra do que eu falei de marido e mulher? Quando está difícil na pessoalidade, se relaciona com a posição. Deus disse que o homem é o cabeça da mulher. Então, tudo bem, Senhor. Eu vou ser beneficiada pela obediência e submissão. Eu vou ser abençoada e alcançada pela obediência e submissão. O que eu queria que você entendesse, que quando você ajusta esse senhorio, você coloca a sua vontade alinhada com a vontade dele, mais ou menos assim: a minha vontade agora é a sua vontade, a tua prioridade agora é a minha prioridade. Quantas entregas erradas nós fizemos? Quantos caminhos tortos nós tomamos? Quanto tempo nós perdemos? Quantas vezes nós tiramos Deus do nosso futuro? Pastora, como assim tirar Deus do futuro? Quando você tira Ele do senhorio, você tira Ele do futuro. Quando você tira Ele da vontade dEle para fazer a sua vontade, você tirou Ele do futuro. Você tira Ele como Senhor. Ele pode ver de longe, Ele pode acompanhar de longe, mas Ele não é Senhor. E o que Jesus fez e nos ensina é mais ou menos assim: Pai, eu quero querer o que você quer. Deixa eu te fazer uma pergunta: você quer o que Deus quer? Você quer querer o que Deus quer?
Te fere dizer que muitas vezes nós caminhamos como um jugo? Te fere isso? Fere o teu orgulho? Fere isso em você? Ou não? Te consola, te dá conforto, em saber que você está sendo conduzido por Ele, te dá paz, em saber que você está sendo conduzido por Ele. Você sabe quando a sua entrega e rendição é provada? Quando o conflito surge. Você sabe quando a sua entrega e a sua rendição é provada? Quando o conflito surge. Por quê? Porque senão é concordância. Quanto tempo nós caminhamos em concordância, né? Tipo assim, só para você entender. A concordância, ela traz a harmonia. Ah não, eu penso assim também, Deus, então vamos. Ou às vezes você vai na frente, mas é o que Deus pensa. Então você tem a sensação de que Ele está indo atrás de você. Porque você pensa isso e vai, mas é o que Ele concorda, é o que Ele abençoa. Então Ele vai, não que Ele vai atrás, mas Ele vai na direção dEle. Só que aí isso fica meio que mal acostumado, sabe por quê? É mais ou menos igual o jugo. Você levanta e fala, está na hora de levantar. Aí você vai, mas já é hora de levantar do Espírito Santo. Então você vai. Aí deu fome, mas já é hora de parar. Aí o Espírito Santo para com você e come, junto com você. Aí você fala, eu vou para a direita, mas é a direção do Espírito Santo ir para a direita. Então isso tem concordância, aí não dói nada, é tranquilo. Você quer ver a hora da dor? É a hora que você vai lindo e serelepe para um lado e Ele te dá um puxão para o outro lado. Fala, não. Esse momento não é concordância. Esse momento não tem harmonia. Quem não tem harmonia? Ele não tem comigo? Não, você não tem com Ele. A entrega é algo que dói. O puxão no pescoço dói. A entrega é algo difícil. Só para você identificar o que é uma entrega. Porque talvez você está vivendo no nível de concordância. E Deus está te chamando, igreja, para o nível de entrega. A entrega, ela tem que ter renúncia. A entrega, ela tem que ter submissão. A entrega tem que aceitar o direcionamento. A entrega tem que levantar da cadeira de reizinho e botar o Espírito Santo. A entrega muda a tua mentalidade. Porque agora não é mais a sua vontade. Qualquer outra direção pode ser a vontade de Deus. Qualquer momento o Espírito Santo quer que você se mova de uma maneira diferente. A entrega, talvez Deus vai te pedir coisas difíceis de entregar. Talvez Deus te peça algo que Ele nunca pediu para ninguém. Deus pediu para Abraão algo que Ele nunca tinha pedido para ninguém. Vai, Abraão, pega o seu único filho e vai e sacrifica ele. Mas Senhor, mas foi o filho que você me deu, Senhor. Foi o filho que você me deu. Senhor, mas foi o direcionamento que você me deu. Senhor, foi isso, foi aquilo, foi algo que Deus te deu. Ele fala assim, então tá bom. Aquele que Deus tem o direito de pedir de volta. Então vamos, sacrifica. Tem concordância nessa entrega? Claro que não. Você acha que Abraão subiu em concordância com
aquilo que Deus estava pedindo para ele entregar? Claro que não. Só para você identificar a entrega, dificilmente vai ter concordância. Dificilmente. Não vai ser debaixo de dor. Jesus agonizou a entrega. Jesus doeu para ele. O Senhor está pedindo entregas aqui nessa noite. O Senhor está pedindo algo que você não pode levar para 2022. E só para você saber, é algo difícil de deixar. É algo que dói para deixar. É algo que você tem que renunciar. É algo do nível Abraão entregando seu filho. É algo do nível Jesus, Senhor, afasta de mim esse cálice, Senhor. Eu não quero beber esse cálice. É muito difícil beber esse cálice, Senhor. Essa rendição, ela não é um estado fácil. Eu costumo dizer, no Salmo 23, fala assim: aquele que passa pelo vale da sombra e morte, não temerei mal algum. Você já parou para pensar, por que eu tive que passar pelo vale de sombra e morte? Isso é para todos? Não é para todos. Alguns passam pelo vale de sombra e morte, mas não são todos que passam pelo vale de sombra e morte. Você já parou para pensar por que alguns passam pelo vale de sombra e morte e outros não passam pelo vale de sombra e morte? Você já parou para pensar como aquele pastor que pregou aqui, que a filha morreu? Que às vezes ele passa por uma situação meio parecida com a de Jó, mas não são todos que passam pela situação igual de Jó. Você já parou para pensar por que Deus pede algumas coisas únicas para algumas pessoas, que não pede para outras? Você sabe o que tem nesse lugar de vale de sombra e morte? Você sabe o que tem nesse lugar de provação de Jó? Existe alguma coisa ali que você não alcançaria se não estivesse naquele lugar. Existe alguma lição naquele lugar que você não aprenderia se não fosse naquele lugar. Existe naquele lugar um cálice para você beber, que vai fazer toda a diferença do resto da tua vida. E você não tomaria esse cálice se não fosse naquele lugar. Eu estou falando de um nível de entrega. Eu estou falando de um lugar a ser encontrado pela tua entrega, que você não conheceria se você não entender essa mensagem e não entregar o que você precisa entregar. Quem está me entendendo? Esse lugar de entrega, pastor Carlos, ele tem algo a te dar que nenhum outro lugar vai te dar. Esse lugar de entrega fecha um ciclo na tua vida que nenhum outro lugar ou outro ciclo será aberto sem que esse feche. Quem está me entendendo? O cálice que Jesus beberia fecharia a atuação de Jesus na terra como homem e abriria o descer do Espírito Santo sobre todo aquele que cresce. O cálice difícil de beber traria uma
uma experiência para mim e para você que jamais viveríamos se Jesus não bebesse daquele cálice. A entrega que o Espírito Santo está te pedindo é a condição para você entrar nesse novo ciclo. É a condição para você viver algo jamais vivido ou experimentado por você. Você sabe do que o Espírito Santo está falando. Você sabe do conserto que você precisa fazer. O Espírito Santo está trazendo agora a sua memória. O Espírito Santo está trazendo agora nos teus sentimentos. Você está recordando de algumas coisas estão crescendo na sua mente, invadindo os teus sentimentos. Se você não beber esse cálice, se você não fazer essa entrega, o novo ciclo não se abre. Existem pessoas, Mel, que passa ano e vai ano, elas oram pelas mesmas coisas. Por quê? Porque Deus quer que você fique nesse lugar? Claro que não. Porque você precisa conhecer o lugar da entrega. O mais interessante, eu caminho para finalizar, é que Deus, às vezes, Ele provoca uma entrega. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, diz assim, Sabrina, que Deus cerrou a madre de Ana, que Deus não permitiu que ela fosse mãe. Quem encerrou a madre de Ana? Quem encerrou a madre de Ana? Aí ela vai, Senhor, dai-me filhos. Senhor, eu sou seca. Senhor, eu vou morrer seca. Eu não vou ser mãe. E ela começa a um processo. Sabe qual que é esse processo? Esse processo estava levando ela num alto nível de entrega. Estava levando ela para esse lugar que você vai encontrar depois de fazer a sua entrega. Senhor. E ela pedia. E ela subia. E o marido sacrificava. E ela caminhava, levando as circunstâncias, levando ela para um lugar de entrega, levando ela para um lugar que ela nunca tinha vivido, levando ela para um nível jamais experimentado. Mas quem provocou isso? Deus provocou isso. Deus provocou isso em Ana. Ele cerrou a madre dela. Porque ele é mau? Não. Porque ele queria que ela conhecesse esse lugar de entrega. E ela foi. E ela foi. E ela foi até o dia que Deus abre a sua madre. E ela diz assim: se tu me deres, Senhor, eu te darei. O que Deus estava fazendo com Ana? Maltratando? Não. Ela precisava encontrar este lugar de entrega total, de confiança total, de renúncia total. E Deus provoca a nossa entrega de inúmeras maneiras. Talvez o Espírito Santo esteja ministrando aí qual foi a provocação que Ele fez na sua vida. Na minha vida foram várias. No outra vez que eu preguei, eu falei sobre o meu processo dos 4 anos
do roubo, das trabalhistas, do acidente, do colete, de ter quebrado a coluna. Sabe por quê? Porque Deus estava provocando a minha entrega. Eu também era estéril. Não sei se todos sabem disso. Quando solteira, trabalhando no encontro com Deus, a gente foi tomado no meio do caminho dentro do carro, e todo mundo começou a orar em línguas ao mesmo tempo. E naquele momento, de orando em línguas, eu disse assim: Deus, 27 anos eu tinha. Falei: Deus, poxa vida, podia ter te conhecido antes, né? Teria feito tantas coisas na sua obra, se eu tivesse nascido num lar cristão. Mas já te conheci, já avançada de idade. Aí o Senhor falou assim para mim: uns têm o ministério de Ananias, que na Bíblia aparece só evangelizando Paulo, e outros têm um ministério de Paulo, que vai alcançar muitas nações. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: você é uma Ananias, mas você vai gerar um Paulo. Eu não sabia que era estéril. Eu nem conhecia meu marido. Fui conhecer ele 4, 5 anos depois. E quando nós casamos, tentando ter filho, não tinha filho. Vai os dois no médico, os dois estéril, os dois. Para não bastar um, os dois eram estéril, sem possibilidade nenhuma. Para ter uma possibilidade de fazer uma inseminação artificial, eu tive que fazer 2 cirurgias, e o Rodrigo 2 cirurgias. Eu inseminei 4 óvulos fecundados e não gerava. Eu dizia assim: Deus, naquele dia eu não sabia que era estéril, e você disse que eu geraria um Paulo. Você não estava brincando com a minha dor. Aí eu cheguei num ponto, depois de tanto tratamento e de muito dinheiro gasto, gente, muito. Cada inseminação eu fui nos melhores médicos, eu fui em 4 médicos, os melhores eu fui. Gastamos o que tinha e o que não tinha. Eu disse assim: Deus, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, em casa chorando como Ana. O que o meu dinheiro pôde fazer eu fiz, e onde as minhas pernas pôde ir eu fui. Mas vida, Senhor, não adianta óvulos fecundados. Vida, Senhor, só o Senhor pode soprar. E se o Senhor não soprar vida dentro do meu ventre, eu não posso ser mãe. Só que dando filhos, o Senhor é o meu Deus. Não me dando filhos, o Senhor continua sendo o meu Deus. Eu precisava daquele nível de entrega. Eu precisava conhecer aquele lugar de dependência, de rendição. Você precisa conhecer esse lugar. Você precisa entrar nesse lugar de rendição, de entrega. Como que eu entro, pastora? Você entra rendido. Você entra submisso. Porque essa entrega te leva a um nível jamais alcançado. Não teria pastora Paula sem essa entrega. Não teria Rodrigo e Radassa sem essa entrega. Radassa veio 3 meses, eu nem sabia que estava grávida. Não precisou. Porque aquele lugar de entrega eu já tinha passado. O que aquele lugar de entrega ensina, eu já tinha aprendido. Você está entendendo, igreja?
Espírito Santo tem provocado entregas aqui. E você tem entendido essa mensagem. E você está entendendo que o Espírito Santo está falando com você. A entrega, ela traz o fim do processo. Sabe por quê? Não era só o filho que Deus queria me dar. Ele queria me levar num lugar de senhorio. Ele queria ajustar a posição dele sobre a minha vida. Dele Senhor, e eu dependente dele. Aquele lugar ensina um nível de dependência e rendição que você não aprende em outro lugar. E o que eu queria dizer para você: quantos dias falta para o final do ano? Faz as contas aí, alguém me fala. Quantos? 19 dias. Queria te convidar a igreja a se colocar de pé comigo. Tem 19 dias. Faltam 19 dias para encerrar um ciclo, para encerrar algo. Tem 19 dias para você entregar aquilo que o Senhor te provocou a entregar. Mas eu sempre fui assim, por isso que esteve neste lugar. Para alcançar o outro lugar não dá para ir assim. O que abre, pastora, a entrega e o término deste ciclo é a chave que vai abrir o outro ciclo. Neste outro ciclo, os inimigos serão diferentes. E é por isso que você fica enfrentando o mesmo inimigo. Porque você não faz a entrega certa para vencer esse inimigo. Você não faz a entrega certa para vencer essa incredulidade. Você não faz a entrega certa para vencer essa inconstância. Você não faz a entrega certa para viver a plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida. Então, se eu fizer a entrega certa, existe um lugar que será aberto para mim e para você. E este lugar, nós vamos passar por essa porta. Eu queria que enquanto o louvor cantasse um louvor, eu queria ministrar algo. Apaga as luzes e você coloca a mão sobre o seu coração. Existe um lugar a ser alcançado nesta noite. Este lugar é primeiro um lugar mental. É uma atitude mental diante disso. Atitude mental de devolver o senhorio. Tem muita gente salva. Como ele disse assim: se eu for Senhor, você será salvo. Tem muita gente que ficou com a salvação e deixou o senhorio. Eu me lanço, eis-me aqui, habita em mim. Queria pedir para os pastores se sentirem, pode orar pelas pessoas. Eu me lanço, eis-me aqui. Existe um lugar a ser alcançado, igreja. Aceite a condução do Espírito Santo. O Espírito Santo está provocando uma entrega na tua vida. Sou teu lugar de parece tão simples.
meu coração. Não é simples. Meu coração quero que existe um cálice a ser bebido essa noite. Espírito Santo, o Senhor te trouxe aqui para beber um cálice. Sou meu lugar de habitação. É um cálice difícil de beber. Em meu coração, existe um lugar a ser encontrado. Existe algo a ser vivido por você. Existe um lugar de rendição, de paz a ser encontrado. Existe um lugar de plenitude esperando por você. Este lugar não é um lugar de ausência de problemas, mas é um lugar de abundância de senhorio. Existem coisas que nós não experimentaremos do jeito que estamos. Essa presunção é maligna. Que lugar é esse? É um lugar de dependência total. É um lugar de renúncia total. É um lugar onde você abdica a tua vontade para viver a vontade dele. Existe uma condição para você conhecer a vontade de Deus. Qual é? É a renúncia da sua. É a renúncia dos seus achismos. De dentro pra fora. É a renúncia da tua vontade. Espírito Santo está esperando a entrega total do teu livre-arbítrio. Porque em partes você entregou, em partes não. E Ele está ministrando aí. O Espírito Santo está ministrando aí. O que você tem que deixar? O orgulho, a soberba. Isso é maligno. Abre mão dessa autonomia. Não é ser marionete de Deus, é ser dependente. Não é ser marionete de Deus. Está protegido. É por conseguir passar para a porta do novo ciclo. Não tem como passar para a vontade dele levando a sua. Não tem como ir para esse lugar sem dizer assim: Senhor, eu quero o que você quer. Por que às vezes nós vivemos perdidos, com a sensação de perdidos? Por causa da desordem. Esse lugar de entrega é um lugar que te deixa frágil. Mas quando a gente fica frágil e fraca, é assim que a gente fica forte. Porque não é mais na sua força, é na dele. E eu estou falando aqui hoje para pessoas que Deus provocou circunstâncias para que você fizesse a entrega. E você está lutando ainda. Por quê? Porque é a minha vontade, é a sua vontade.
quero chamar aqui na frente pessoas que precisam marcar a sua história. Marcar a sua história. Marcar a sua história como Mana marcou a sua história naquele dia. Marcar a sua história como eu marquei a minha no dia que eu me levantei do último banco e vim no altar e disse assim: Deus, eu não quero mais essa vida medíocre e morna. Senhor, toca em tudo que eu tenho, toca nos meus bens, toca no meu filho, toca na minha saúde, toca em tudo que eu tenho e que eu sou, porque eu sei que eu sou osso duro de roer, e se a pancada não for forte, não me rebenta. Senhor, se eu preciso me rebentar para me levantar, então eu estou indo para o altar, porque aquele dia eu queria marcar a minha história. Eu marquei a minha história o dia que eu falei: Deus, se tu me deres um filho, o Senhor é o meu Deus. Se não me deres o meu filho, continua sendo o meu Deus. Porque aquele dia eu marquei a minha história. Aquele dia eu fiz algo para o resto da minha vida. Aquele dia eu mudei algo na minha vida que mudaria o resto dos meus dias. E eu estou falando aqui para gente corajosa, que entendeu essa palavra. Você tem 19 dias para fechar esse ciclo. Mas se você realmente está disposto a conhecer esse lugar e a receber o que esse lugar de entrega total pode te dar, e você ainda não vive isso, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui pro altar.